Quando é que Endrick vai estrear no time principal? O vídeo de hoje do canal do Nicola traz uma informação importante sobre o futuro do atacante palmeirense e vai falar também sobre o São Paulo. Momento de crise na hora mais decisiva da temporada. Sobre o Corinthians, a novidade é que o prazo dado pela FIFA para pagamento de uma dívida com o Jô acabou. Fala ainda sobre o Flamengo, que está faturando um caminhão de dinheiro com seu sócio torcedor. Tem novidade super importante na Arena MRV, o futuro estádio do Galo. Falo sobre Vasco, sobre Série B, jogos desse sábado e domingo e muito mais. Antes, deixa eu só me apresentar. Sou Jorge Nicola, jornalista esportivo e dono desse canal no YouTube, que tem a missão de deixar todos vocês por dentro das últimas do mercado, bastidores, transferências e muito mais. Para não perder nada, só apertar esse botãozinho vermelho de inscreva-se, combinado? Bora contar que todo esse conteúdo é um oferecimento da Bet7k, casa de apostas esportivas que permite a você apostar em absolutamente tudo. Você já pensou em apostar em futebol de botão? Pois entre agora mesmo na Bet7k que você vai encontrar. É óbvio que tem também todos os campeonatos de futebol convencional. Por exemplo, nesse domingo tem nada mais, nada menos do que Manchester United e Arsenal na Premier League, jogo 12h30. Vitória do Manchester United paga 2,62, o empate a 3,55 e a vitória do Arsenal pagando 2,75. Dá para apostar, obviamente, na rodada cheia do Campeonato Brasileiro, com jogos bem interessantes. Você não vai ficar fora dessa, né? Para participar é super simples, só pegar agora mesmo o link que eu vou deixar no comentário fixo, já faz seu cadastro e sai apostando, beleza? Bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias e o Cruzeiro deve confirmar seu acesso à primeira divisão de forma matemática entre o fim do mês de setembro e o início do mês de outubro, que vai subir todo mundo já sabe. Mas a grande questão agora é em que rodada vai acontecer de o quinto colocado já não ter matematicamente a chance de ultrapassar. As possibilidades estão entre os jogos contra o CRB, Vasco, Ponte Preta e Ituano, que coincidem com o fim do mês de setembro e início do mês de outubro. Você cruzeirense, já fez sua projeção? Quando é que o Cruzeiro sobe? Usa o espaço para comentários para deixar seu palpite. Quero falar sobre o Vasco, que tropeçou contra o Brusque e derrota por 1-0 fora de casa nesse sábado. Para sorte do torcedor vascaíno, os principais perseguidores do Vasco também perderam. Londrina foi derrotado pelo Operário, o Sport perdeu para o CSA e a Tombense perdeu para o Bahia. O único que encostou um pouquinho mais foi o CRB. Quando eu falei CSA que venceu o Sport, foi o CRB quem venceu o Sport e o CRB é que se aproximou, mas nada que assuste o torcedor vascaíno, embora o Vasco precise melhorar nas rodadas finais da Série B para não ter sustos. Quero contar também que o Yuri Alberto vai reencontrar nesse domingo no Internacional. Tem Corinthians e Inter, jogo na Neoquímica Arena. Você vai lembrar que algumas semanas atrás, quando o Yuri fechou com o Corinthians, ele tinha uma proposta do Inter. O Inter foi o primeiro a considerar sua volta do Zenit, mas o atacante preferiu fechar com o Corinthians em vez de voltar ao Beira-Rio. Teve muito torcedor e dirigente colorado que não engoliu bem essa história. Para completar o giro de notícias, destacar o ótimo momento do América, que está a 7 jogos sem perder no Campeonato Brasileiro. Nesse sábado, vitória por 2-0 contra o Curitiba. O Coelho já é o 8º no Campeonato Brasileiro. 35 pontos conquistados, são 10 de vantagem em relação ao Cuiabá, primeiro time na zona do rebaixamento. Coelho pode sim focar em classificação para a Libertadores da América. O mesmo vale para o Atlético Paranaense, que com reservas venceu nesse sábado o Fluminense por 1-0. Era um jogo de times que brigam na parte de cima da tabela pela mesma posição. Até por isso a gente vê uma questão ou um equilíbrio muito grande entre os primeiros colocados. O Palmeiras é líder, o Flamengo é o vice-líder e com 42 pontos aparecem o Corinthians, o Atlético Paranaense e o Fluminense. A diferença entre o Flu e o Atlético hoje é só no saldo de gols. 9 gols a favor de saldo para o Fluminense contra 2 gols a favor do Atlético, que venceu o Fluminense nesse sábado em casa com o time em reserva. O Atlético Paranaense de olho no confronto da próxima terça-feira pela Libertadores da América. A saideira do giro de notícias é internacional. Samuel Eto'o arranjou polêmica em Camarões. Você sabe que o ex-atacante é presidente da Federação de Camarões, certo? Pois bem, ele havia sido eleito 9 meses atrás por um mandato de 4 anos. Recentemente ele convocou uma Assembleia Geral da Federação e conseguiu a extensão do seu mandato de 4 para 7 anos. Apesar de essa extensão ou dessa votação ter sido de forma unânime, a opinião pública e torcedores de Camarões não gostaram da forma como o Eto'o se perpetuou por mais 3 anos à frente da federação. Quero falar agora sobre o Atlético Mineiro com novidade importante envolvendo a Arena MRV, que deve ser entregue até o fim desse ano, inauguração prevista para março do ano que vem. Na última quinta-feira, para falar a verdade, foi na quarta. E eu conversei durante o programa do Nicola com o Bernardo Farcagsouc,
imagino que seja assim o sobrenome dele. Ele é o arquiteto da Arena MRV e também conselheiro do Atlético há bastante tempo. O Bernardo explicou uma série de novidades envolvendo a Arena, sugiro que vocês assistam, a entrevista ficou bem legal. Mas quis destacar um ponto muito interessante. Segundo ele, a Arena MRV será o estádio que mais rápido montará palcos para shows e desmontará. Só a título de comparação, em apenas um dia será possível montar o palco e em um dia será possível desmontar o palco. Isso ajuda demais na logística de jogos e o calendário do futebol. E aí, para você entender como é que funcionam em outros estádios, no Mineirão, que é o palco hoje de Atlético e Cruzeiro, são 6 dias de montagem e desmontagem dos palcos. Tudo porque a Arena MRV conseguiu montar uma logística extremamente interessante em que um caminhão de até 24 metros entra no estádio e permite a montagem e a desmontagem de forma mais acelerada. Isso é extremamente útil para a realização de jogos, para que o Atlético não perca jogos quando receber shows. A ideia dos dirigentes do Galo é de que sejam possíveis realizar shows de 5 a até 60 mil pessoas no novo estádio, cuja capacidade de faturamento será de 115 milhões de reais por ano. Existe a possibilidade, a previsão de que o estádio, que a Arena MRV se torne um antes e um depois na era do Galo, porque ela vai ser responsável por gerar bastante dinheiro. Quero falar agora a respeito do Flamengo, com o programa de sócios torcedores, que está contribuindo mensalmente com 8 milhões de reais, são quase 100 milhões de reais por ano, 96 para atualizar essa conta, é muito, mas muito dinheiro. Só a título de comparação, é legal essa comparação para que você entenda a realidade de outros clubes. No Palmeiras, que tem quase 90 mil sócios torcedores, fatura 4 milhões e meio de reais por mês com sócios. O Flamengo, que tem quase 100 mil sócios torcedores, diferença pequena de 10 mil sócios torcedores, fatura praticamente o dobro, 8 milhões de reais. Esse número está no último balancete divulgado pelo Flamengo. Fase extraordinária do clube rubro-negro, que onde toca faz virar ouro. Com esses 8 milhões de reais por mês, ou 96 milhões de reais por ano, o Flamengo tem no seu programa de sócios torcedores algo que nenhum clube vai conseguir, por exemplo, com um patrocinador. O patrocínio do Flamengo garante mais ou menos 35 milhões de reais por ano. A gente está falando de quase 3 vezes o valor do patrocinador master. É muito dinheiro e a perspectiva é de aumento ainda maior do programa de sócios torcedores nos próximos anos. Até por isso, o presidente Rodolfo Landim tem batido na tecla da importância de construir um estádio para pelo menos 100 mil pessoas, para que os torcedores que fazem parte do programa de sócios torcedores não se sintam desanimados em continuar contribuindo. Se o estádio for pequeno, ele talvez não se sinta capaz de ir ao estádio. Para completar sobre esse assunto que é bastante importante, o Flamengo também deve faturar nos próximos dias com classificações para a final da Sul-Americana, da Copa do Brasil e da Libertadores, bastante dinheiro. Dá para dizer que o Flamengo já passou para a final da Libertadores, certo? 4-0 contra o Vélez na Argentina. O prêmio para o vice-campeão da Libertadores é de 31 milhões de reais. Então, o simples fato de chegar à final da Libertadores já vai assegurar mais 31 milhões de reais ao Flamengo. Se for campeão, serão 83 milhões de reais de prêmio e não 31. Já na Copa do Brasil, onde o Flamengo está praticamente classificado, vitória por 3-1 contra o São Paulo fora de casa, o prêmio para o vice-campeão é de 25 milhões de reais se for campeão, em vez dos 25 em bolsa 60. Vamos trabalhar com o mínimo, com um cenário menos positivo. Vice-campeonato da Copa do Brasil e vice-campeonato da Libertadores vão representar ao rubro-negro um faturamento de 56 milhões de reais a mais. No momento em que tudo funciona, tudo dá certo e o Flamengo fatura bastante dinheiro. Hora de falar sobre Endrick. Durante todo o fim de semana, uma das discussões envolvendo torcedores do Palmeiras era por que o Endrick não tem chance no time principal. Nesse sábado, por exemplo, o Palmeiras jogou com o time reserva contra o Red Bull Bragantino, empate em 2-2 em Bragança. Até o Merentiel, que não jogava 8 partidas, entrou e fez gol. Mas teve muito torcedor do Palmeiras e também jornalistas pedindo a presença do Endrick, pelo menos no banco, que ele faça logo sua estreia no time principal. Uma das justificativas para a presença mais constante do Endrick no time de cima se refere a outro atleta de categoria de base, o Vitor Roque, que não fez o mesmo barulho que o Endrick na última Copa São Paulo de Juniores, quando vestia a camisa do Cruzeiro, e hoje tem papel super importante no Atlético Paranaense. O Vitor Roque é um ano mais velho do que o atacante palmeirense. Quero trazer uma informação exclusiva sobre o futuro do Endrick. Havia previsão de que ele só se reapresentasse ou voltasse a treinar com o time principal mais para o fim da semana, mas de última hora nesse sábado ele foi convocado
para estar nesse domingo, a partir das 10 da manhã, treinando com o time principal. Pode ser um indício de que o Abel tem planos para ele? Só o tempo vai dizer. Mas o Endrick, o lateral direito Garcia, o zagueiro Naves, o volante Fabinho e o meio atacante John, que são algumas das estrelas do time sub-20 no Campeonato Brasileiro. O Palmeiras é o finalista do torneio. Esses caras foram convocados para participarem ao longo da semana da programação de treinos do time principal. Acho, vou dar minha opinião, que já está na hora de o Endrick ganhar seus primeiros minutos no time de cima. Um cara super diferente, tem mostrado isso a cada nova partida no Campeonato Brasileiro. As atuações dele contra o Atlético Paranaense nas semifinais do Brasileiro Sub-20 foram espetaculares, com direito a gol de bicicleta, com direito a golaço, enfim, um moleque que é muito diferente. E você, quer ver o Endrick jogando logo ou não é hora de queimar etapas e acelerar processos? Use espaço para comentários e diga o que você pensa, beleza? Bora falar agora sobre o Corinthians, que já não tem mais prazo para pagamento do Nagoya Grampus. Para explicar direitinho essa história. Em novembro do ano passado, a FIFA condenou o Corinthians ao pagamento de 3 milhões e 400 mil dólares ao Nagoya Grampus pela aquisição do Jô, atacante, em 2020. O Jô rescindiu o contrato, não foi, ele abandonou o Nagoya Grampus em 2020, meses depois se acertou com o Corinthians. O Nagoya Grampus foi à justiça para cobrar um ressarcimento do Corinthians e do Jô. Em novembro do ano passado, a FIFA determinou que Corinthians e Jô pagassem 3 milhões e 400 mil dólares. O Jô e o Corinthians recorreram dessa decisão e na metade do mês de junho, a Corte Arbitral do Esporte, que funciona como uma segunda instância para esses assuntos ligados ao futebol, determinou que Jô e Corinthians fossem condenados. Não em 3 milhões e 400 mil dólares, mas em 2 milhões e 600 mil dólares, que hoje equivalem a pouco mais de 13 milhões de reais. Detalhe. A FIFA naquele momento e a Corte Arbitral do Esporte, com a condenação, deram um prazo de 45 dias para quitação. Caso contrário, penas seriam aplicadas. Para o Corinthians, 3 janelas de transferência com a proibição de inscrição de atletas. Para o Jô, 6 meses sem poder atuar. O Corinthians, desde então, negocia com o Nagoya Grampus o pagamento de forma parcelada. Por que essa dívida ainda não foi aplicada? Por que o Corinthians já não está proibido de inscrever atletas? Porque ainda existem negociações entre o Nagoya e o Timão. Na teoria, a dívida é do Jô, só que o Corinthians, como fiador, também tem responsabilidade, então o Corinthians assumiu para si essa negociação e tem contado com a colaboração dos japoneses. O Nagoya entende que é mais fácil receber do Corinthians do que do Jô, até por isso tem dado ou tem sido compreensível com prazo. Se fosse para fazer valer os 45 dias, no início do mês de agosto, ou seja, há um mês, o Corinthians já estaria condenado e sofreria essa primeira punição da inscrição de atletas. Duílio Monteiro Alves é quem tem conduzido as tratativas com o Nagoya Grampus. A ideia do presidente do Corinthians é fazer um parcelamento desses 13 milhões de reais. Como é que funcionaria? Eu economizei um dinheiro com a saída do Jô, não estou mais pagando o salário dele, então a grana que eu pagaria de salário para o Jô, eu vou pagando de parcelas. O problema é que demandaria bastante tempo e o Nagoya Grampus quer receber em menos do que em um ano, por exemplo, de prazo. Isso tudo deve ser acertado nos próximos dias, caso não exista acordo. Aí sim o Nagoya comunica à FIFA e à Corte Arbitral de Esporte que não houve acordo e o Corinthians é punido, ficando proibido de inscrever atletas por 3 janelas de contratações. Bora falar agora sobre o São Paulo, que chega para o momento mais decisivo da temporada numa crise sem precedentes ou numa crise como há tempos não se viu. São 4 derrotas consecutivas, nos últimos 8 jogos apenas uma vitória. Nesse sábado, você sabe, Rogério Ceni bateu boca com um torcedor do São Paulo que o xingava, chegou a falar que esperava esse torcedor lá dentro do hotel. O Igor Gomes perseguido por torcedores por não ter renovado o contrato e mais do que isso, pelas atuações muito ruins, com direito aquela expulsão aos 40 minutos do primeiro tempo contra o Atlético Goianiense, time praticamente eliminado da Copa do Brasil, precisando de 3 gols de diferença para passar contra o Atlético Goianiense na próxima quinta-feira, e é nesse cenário que o São Paulo inicia uma maratona muito importante. Nesse domingo, por exemplo, o jogo contra o Cuiabá na Arena Cuiabá. Por que o jogo é vital? O São Paulo tem só 4 pontos de vantagem para o mesmo Cuiabá, que é o primeiro time na zona do rebaixamento. Se o São Paulo perde para o Cuiabá, vai ver a distância para o Z4 diminuir de forma muito perigosa. Na quinta-feira, o jogo de volta contra o Atlético Goianiense é a chance de o São Paulo passar para semifinal, passar para a final da Sul-Americana ou se afundar numa crise caso seja eliminado no mata-mata para um time com um orçamento muito menor do que ele, um caso Atlético Goianiense. No fim de semana seguinte,
confronto em casa contra o Corinthians no Campeonato Brasileiro. O jogo no Morumbi não dá para perder em hipótese alguma. E na sequência, na quarta-feira da outra semana, confronto de volta contra o Flamengo no Maracanã, que o São Paulo precisa reverter a derrota por 3-1 dentro de casa. Uma vitória por 2 gols de diferença levaria a decisão para pênaltis. O São Paulo só passa de forma direta se vencer por 3 ou mais gols. Em meio a tudo isso, tem a pressão em cima do presidente Júlio Casares para afastar o Igor Gomes, tem torcedor e alguns conselheiros exigindo a demissão de Rogério Ceni. Enfim, a pergunta que eu quero deixar no ar é: como o São Paulo estará ao fim dessa maratona? Com jogos contra Cuiabá, Atlético Goianiense, Corinthians e Flamengo. Vou fazer a minha projeção e quero que você use o espaço para comentários para fazer a sua. Eu acho que o São Paulo não perde para o Cuiabá. Acho que o São Paulo passa com enorme dificuldade pelo Atlético Goianiense, empata contra o Corinthians e é eliminado pelo Flamengo. Nesse cenário, até que seria salvo alguma coisa. O São Paulo se manteria um pouquinho mais distante da zona do rebaixamento e principalmente estaria classificado para a final da Sul-Americana. Caso contrário, caso caia para o Atlético Goianiense, confirme a queda na Copa do Brasil e se aproxime da zona do rebaixamento, certamente os dirigentes do São Paulo serão cobrados por mudanças radicais daqui até o fim da temporada. E aí o bicho vai pegar, prometo ficar de olho nessa história para trazer novidades para vocês. Beleza? Curtiu o vídeo? Se inscreve, aquela coisa toda. A gente volta mais à noite com a live do Nicola. Abraço, tchau!